Boa noite a todos. Quando a minha mãe pediu para falar um pouco na quinta-feira com vocês, pensei, mas sobre que assunto que eu vou falar? E para mim é impossível falar de alguma coisa ou de algum momento que eu não estivesse vivendo, porque fica difícil falar de alguma coisa que eu não estivesse sentindo, né? Aí, particularmente no trabalho, já passando por um momento que julgo de incompreensão, eu falei, então já escolhi o tema para falar nessa quinta-feira. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, primeiro porque estar aqui presente em Cascavel e falar sobre incompreensão, um pouco falar sobre compreender-se. E compreender-se implica em voltar um pouco nas origens de autoconhecimento para poder, se compreendendo, compreender melhor o que está à volta, o que se passa à volta. E estar aqui numa casa espírita, numa casa que eu participei da construção e que me faz muito sentido resgatar a história com quem esteve aqui, com a Frida, que foi uma grande amiga que participou dessa doação para construir esse ambiente, me dá muito sentido resgatar uma parte dessa história e falar sobre esse assunto. Aí, inicialmente, pensei em buscar alguma coisa no próprio dicionário, que incompreensão, claro, ligado à compreensão, está muito ligado à incapacidade de entender o significado de algo, né? Então, fala de entendimento, percepção, no caso, de ter clara compreensão das ações. Está ligado também à inteligência, né? Ou à falta dela, né? E muita condição, característica ou predisposição para aceitar e respeitar opiniões ou comportamentos alheios. Grifei, então, aceitar e respeitar, não por acaso, que tem muito de entrega no ato de compreender, né? É fundamental ter algum tipo de entrega para poder compreender e realmente, no sentido mais amplo da palavra. Então, no sentido mais até espírita, tem ligação com benevolência, indulgência, e associada à lógica, diz respeito à totalidade dos caracteres encerrados numa ideia geral, num conceito, num conjunto. E quando falamos em compreensão da filosofia, né, tem um filósofo alemão que fala que é a ação de utilizar a intuição ou a empatia como princípio básico para analisar os processos sociais, ideológicos, culturais e históricos, né? Então, falando da compreensão, né? Claro que o oposto é a incompreensão. E aqui ele mesmo fala, mesmo no aspecto filosófico, da empatia, né? Então, é preciso de alguma forma estar aberto a alguma ação ou algum discurso para poder compreendê-lo. Se não houver uma empatia, uma predisposição, dificilmente nós vamos estar abertos para compreender o que acontece. Então da incompreensão, está muito ligado então às contradições. Enquanto exemplo pessoal, tanto em nível de relacionamento, familiar, de amizade, muitas vezes a gente se depara em situações que se apresentam totalmente propícias para o conflito, para a confusão, né? Então a crise está escancarada na nossa frente e muitas vezes aquilo é ilusório. É tão impressionante isso. Eu estou com 49 anos e algumas pequenas coisas eu aprendi e uma delas foi acreditar no que a pessoa fala. Então, eu sempre brinco, não, a situação pode estar totalmente adversa, tudo está contra a pessoa, mas eu acredito no que a pessoa fala, porque é impressionante como é fácil se enganar. Eu até cito um exemplo, há muito tempo atrás, quando eu trabalhava aqui em Cascavel com agricultura, a gente tinha um funcionário que ele aprontou diversas situações e foi mandado embora. Ele morava numa casa dentro da fazenda e, claro, que daí tem todo aquele processo trabalhista que ele demora, ele continuou morando lá. Acontece que precisava construir um pequeno aviário para galinha poedeiras e o único lugar possível de construir era atrás da casa dele, onde tinham frondosos eucaliptos, frondosos mesmo, gigantescos eucaliptos. E como se tinha que construir, né? Eu falei, gente, vamos
derrubar esses eucaliptos, não tem outro jeito, né? É uma madeira exótica, vamos derrubar. Mas assim, vamos pegar todos os tratores, vocês façam com o máximo cuidado para não derrubar nenhuma folha sobre a casa do funcionário. Depois eles fizeram como era para fazer e o eucalipto simplesmente caiu sobre a casa do funcionário e abraçou. Felizmente não quebrou uma telha, mas ele caiu inteiramente sobre a casa, abraçando a casa. A casa ficou parecendo uma casa da árvore, assim, coberta com aquela galhada do eucalipto. Aí depois foi até o delegado que nos chamou lá, vem, a situação está complicada, vem conversar com a gente. Assim, eu olhando dias depois aquele acidente, se eu visse aquela situação, eu não acreditaria que não teria sido proposital. Mas eu tinha certeza que não tinha sido, né? Que a gente tomou todos os cuidados para não acontecer aquilo. Quer dizer, como a vida às vezes é tão contraditória, tão surpreendente que uma situação que diz está tudo contrário, parece que a gente tem o domínio da verdade, aquela situação se colocou e mesmo assim é capaz de se enganar. E como é importante dar crédito no que se fala, e não ao que realmente só se aparenta e se apresenta à nossa frente. Então, como é importante buscar também o que as pessoas têm para dizer, em vez do que simplesmente aceitar uma realidade que se interpreta e nem sempre é a verdade, né? E em nível pessoal também, a nível de trabalho, eu vejo, atualmente, eu trabalho com comunidades dentro do Parque Nacional, agora não sei se é por ano de eleição, eu e a minha colega de trabalho, nós somos culpados por tudo que acontece de errado com aquelas pessoas, é impressionante, sabe? E apoiado por um movimento político e tudo mais, eu pensei, mas será? A gente quer tanto bem deles, e basicamente o que a gente faz é esse trabalho mais social, nem tanto mais ambiental, mais social do que ambiental. E mesmo assim eles estão numa fase de tudo. Falei, nossa, nem que a gente quisesse fazer esse esforço, a gente conseguiria ser tão mal quanto eles falam, né? E são pessoas maravilhosas, que a gente sabe, a gente convive nas comunidades, um pessoal bacana, mas como é fácil comprar esse discurso de achar um culpado e não tentar resolver o problema. Isso é um vício de nós brasileiros, né? Quantas e quantas vezes, frente a um problema, uma situação, mesmo na imprensa, se busca só um nome. Nunca ninguém procura pesquisar o que está de errado e tentar resolver, principalmente tentar resolver o problema, ver à frente, né? O que se faz para evitar a corrupção? O que se faz, e não só apontar os corruptos, claro que é importante, né? Punir e tudo mais, mas como é importante também, ao invés de só achar culpados, em frente a alguns outros problemas, e também buscar ir além disso, e tentar se evitar essas questões, não só ir atrás dos culpados, né? Mas tentar resolver o problema também. Então, isso são escolhas que se faz até enquanto nação, quanto é importante ter essas escolhas. Eu peguei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala daqueles que têm os olhos fechados, né? Bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados. Esse trecho é extremamente belo do Evangelho e diz respeito a um pouco do que eu falei anteriormente, de como muitas vezes, com os olhos fechados, se sente muito mais a compreensão do que com os olhos abertos frente a uma realidade, uma visão do que é ilusório, né? E quanta poesia tem nessa mensagem aí, de realmente sentir a felicidade, de até tocá-la com os olhos fechados, né? Eu acho que esse tocar diz de algo mais verdadeiro e palpável, né? É extremamente bonita essa mensagem, uma das mais bonitas que eu já vi no Evangelho até hoje, confesso. Tem um livro de uma terapeuta, que é Sue Kardosh, que ela fala de ideias que cantam em mim, que é extremamente interessante para algumas reflexões sobre compreensão. Ela fala num capítulo o seguinte: não falar agora, mas dizer sem demora e saber calar quando for a hora. Então, explicando, seria o seguinte, que nós dizemos muito a cultura do porquê, principalmente na infância. Todo mundo tem até uma canção da Adriana Calcanhoto que fala isso, porque, né? Então, porque o fogo queima, porque a criança sempre quer saber a razão de tudo, né? E esse nosso hábito, que às vezes é positivo, mas às vezes perdura e fica permanente na nossa maturidade,
e que é importante a gente também avançar em outras questões, né? Na maturidade, tentar, em vez de não ficar só no porquê das coisas, né? E de se entender o porquê das coisas, e também viver uma idade de querer saber para que as coisas existem e acontecem. Então, buscar também a finalidade das coisas. Acho que todo mundo conhece exemplos disso. Aí a gente tem. É importante saber a finalidade para não ficar remando contra a maré. Tem gente que fala secar o gelo no sol, né? Tem mais frases que dizem um pouquinho dessa nossa. Alguém sabe alguma aí quando a gente não se pergunta a finalidade, a gente está fazendo alguma coisa que nem tem sentido mais, né? Alguém lembra de algum trecho parecido com esse? Né? Mas tem vários aí, eu acho que além de... no caso, quando a gente não busca a finalidade das coisas, muitas vezes a gente fica ou fica extremamente irritado sem ter porquê, né? Isso é normal no nosso cotidiano. Quantas e quantas vezes a gente perdeu a paciência por uma coisa que depois a gente foi ver não tinha razão nenhuma de ter, né? E quantas vezes a gente está numa irritação ou num trabalho num exercício de agir que não tem sentido, né? Que não tem função. Então, como é importante fazer a pergunta para quê? Sabendo para quê, se consegue melhor priorizar as coisas. E perguntas fáceis que tem o para quê, né? Que dou alguns exemplos assim. Para que não facilitar, mas obstacularizar, né? Obstaculizar ou dificultar? Quantas e quantas vezes, né? Tão mais fácil, né? Para que não facilita, né? Procura o caminho mais complicado sempre. Uma coisa óbvia, para que não usar as palavras para ser feliz? Então, compreender tem muito de comunicação, né? E quantas vezes nossas palavras não são voltadas para a felicidade, e são voltadas para criar conflito, ou não são usadas com sentimento, com intenção e sabedoria. Então, tentar sair daqui hoje tentando responder essa pergunta: para que não usar as palavras para ser feliz, né? Que é importante. Então, buscando o link com a comunicação, que passa muito pela compreensão, tem práticas que ajudam bastante nisso. Uma que é fantástica é escutar o que e como eu falo. Esse é o melhor remédio para a ansiedade que existe. Quantas pessoas, todo mundo deve ter um amigo, ou quando não é eu mesmo ou outra pessoa, que fala sem respirar. Ou quando tem várias pessoas falando ao mesmo tempo e ninguém se escuta, né? Essas pessoas, primeiro, não estão se escutando, né? Então, e muito menos, né? Não estão percebendo o que estão falando e nem como estão falando, né? Então, o melhor exercício para isso é, no ato de falar, se ouvir, que com certeza a outra pessoa vai compreender. Se eu não estiver me ouvindo, ninguém mais vai estar escutando, não vai estar compreendendo. Então, é o ritmo certo para a pessoa que está ouvindo entender, né? Além de diminuir a ansiedade. Se não tiver nada de bom para dizer, não diga nada, né? Quantas e quantas vezes tem situações que não merecem, não dizem resposta, né? Inclusive que tem momentos riquíssimos assim em que o silêncio cabe tão bem, né? Mesmo numa discussão ou mesmo até num momento de felicidade, que é uma questão tão sensível, que não merece ter palavras, merece sim uma interiorização, né? Que necessidade que se tem muitas vezes de querer, qualquer palavra que colocar naquele momento vai ficar pequena. Então, em momentos especiais, não dizer nada mesmo, ou de crise ou de felicidade. Viver isso, né? Falar sobre si mesmo utilizando eu e não você. Então, quando eu falar de mim,
eu uso o eu e sem achar que estou sendo prepotente. Mas jamais usar você quando eu falar de eu. Então você, né, gosta de tal coisa ou não sabe aquilo. Isso é um vício tão forte na nossa sociedade hoje, em relacionamentos de casais ou amizade, que quando a pessoa, ou até quando está falando em grupo, se fala muito você quando está falando de mim. Então, como a gente colocando a responsabilidade no outro, né? Como é importante falar de cima dizendo o eu, sem achar que está sendo prepotente, né? É só entender a maneira com que se fala. Falar diretamente para a pessoa e não sobre a pessoa ausente. Então, realmente, quando tiver que falar alguma coisa para alguém, falar diretamente para essa pessoa e jamais, quando essa pessoa estiver ausente, falar sobre ela, né? Como isso é importante e dá sentido à comunicação e dá sentido à nossa convivência enquanto sociedade, né? Tanto em trabalho como em qualquer outra situação, como é terrível a pessoa estar sendo mencionada e não ter poder de defesa ou até, né, de outro sentido. E observar o corpo. É muito importante na comunicação essa questão corporal, né? Então, essa terapeuta, ela tem não sei se é dela, de quem que é, ela diz que as mãos são as franjas do coração. E eu achei aquilo tão bonito, tanto para o abraço, quanto para o toque, quanto para o falar, como as mãos realmente exprimem o que o coração está sentindo. Essa imagem de linguagem me pareceu extremamente bela e feliz quando ela coloca que as mãos são as franjas do coração e como elas têm que ser bem colocadas, né? E como o corpo comunica, né? Quando as pessoas estão fechadas, né? Né? Como é mais difícil comunicar quando está todo mundo fechado assim. E não ser compreendido. Tem um poema do irmão Antônio Green que diz o seguinte, que é extremamente profundo. No tempo eu sou tudo, sendo tudo sou a parte, e sendo a parte sou a totalidade. Portanto, eu sou o tempo. Mesmo ele fazendo passagem, eu sou, e sendo, eu não o alcanço, mas o sinto. E sentindo, eu percebo a força do em si. Quando eu percebo em mim o em si, eu alongo o olhar para a estrutura do meu próprio ser. E sinto que na passagem do tempo, a mudança e a permanência me trazem a constante mensagem viva, qualificada e exponencial da eternidade. Então, quanto a filosofia, quanto a meditação nos traz a compreensão. Tem um movimento mundial que até quero me inscrever na internet, que acho que é 5 minutos de meditação por dia para tornar o mundo melhor. Alguma coisa assim, nesse sentido, né? Eu quero dar um Google o quanto antes, faz tempo que eu estou pensando nisso. Falei, Marcelo, 5 minutos por dia não é nada. E se melhora enquanto pessoa e se melhora a humanidade. Falando em grupo, quem sabe eu me defina e me discipline para fazer isso, entrar nesse grupo, que é uma coisa que eu quero há bastante tempo, né? E esse poema a permanência na mudança diz muito desse sentido de compreensão relacionado ao tempo. Já mais indo para o final da apresentação, tem algumas frases que fazem realmente pensar, e Clarice Lispector foi uma mulher maravilhosa e com frases de extrema simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. Ela diz o seguinte, toda compreensão súbita é a revelação de uma aguda incompreensão. Quer dizer, também quando a gente achar que está sabendo tudo, é bom desconfiar, ou quando está sabendo tudo de uma forma muito rápida, não, isso eu sei, não sei o quê, desconfie. E compreensão implica também um pouco em reflexão, né? E desconfie quando souber compreender rápido demais, que às vezes pode estar perdendo algum aspecto. Ela tem outras frases que dizem, uma outra frase que diz o seguinte: se eu esperar compreender para aceitar as coisas, nunca o ato de entrega se fará.
tenho que dar o mergulho de uma só vez, mergulho que abrange a compreensão e, sobretudo, a incompreensão. E quem sou eu para ousar pensar? Devo entregar-me. Como se faz? Ela nem sabe, né? Sei, porém, que é só andando, que é só andando a que se sabe andar, e milagre, se anda. Né? Então aqui ela fala da entrega, que a compreensão muitas vezes implica em simplesmente se abandonar. Se abandonar na entrega e se deixar, aquela empatia, se deixar aberto para o novo, ou para o que os outros estão falando, ou para como as coisas estão se colocando. Que é aquele sentido realmente do andar, né? Tem coisas que tem que estar no automático mesmo, e que realmente que andando que se sabe andar, né? E que milagre é esse que acaba se andando mesmo, né? Então, como a entrega, como muitas vezes é necessária a entrega na nossa vida. Então, às vezes, além da reflexão, que é importante também, buscar muitas vezes essa coisa da empatia, de estar aberto, de se entregar para poder perceber esse milagre que é a compreensão. Tem uma feminista que escreveu assim: estou cansada, cada vez mais incompreendida e insatisfeita comigo, com a vida e com os outros. Diz-me, por que não nasci igual aos outros? Sem dúvida, sem desejos de impossível. E é isto que me traz sempre desvairada, incompatível com a vida que toda a gente vive. Então aqui é um outro aspecto da incompreensão que diz respeito à identidade de cada um. Que muitas vezes as pessoas são compreendidas pelo diferente, e quanto isso traz riqueza para a humanidade toda. Quer dizer, grandes pensadores foram grandes pessoas e personalidades incompreendidas. E que bom isso, né, para a riqueza da humanidade. Né? Quanta coisa nas artes, na escrita e na pintura, e na arquitetura, né, em todas as coisas, surgiram desse desejo do impossível. Né? E quanto que isso deve se dar liberdade para as pessoas que estão ao nosso lado ou à nossa volta também ousarem essa liberdade de buscar o impossível e de se ter, né? de se ter dúvidas, né? E outras coisas nesse sentido. É a Florbela Espanca, né? Aqui uma pequena frase do Arthur da Távola que diz o seguinte: frequentemente sou compreendido por quem não me conhece e incompreendido por quem me conhece. Então, muitas vezes o fato de se conhecer a pessoa implica em não aceitar, e a pessoa já fala, já tem aquela, ou a resistência da convivência, ou a resistência de achar que conhece a pessoa, e só por conhecer a pessoa já existe a barreira da incompreensão. Nem se está aberto para ouvir e tentar compreender. Então, um pouquinho do desafio nosso hoje aqui é buscar levantar aí uma ponte da empatia e destruir aí as barreiras da resistência. Aí, né? Principalmente para as pessoas que a gente acha que conhece, né? Porque nem é difícil se conhecer, quanto mais conhecer o outro. Ainda mais se pensar na mudança. E aqui nesses pequenas frases de pensamento, tem uma que diz o seguinte, que a vida é muito importante para ser levada a sério. Então, realmente, hoje é dia do trabalho, aí para também aliviar um pouquinho da seriedade do tema, da incompreensão, que são momentos muito fortes de crise, implica também em uma entrega mais relaxada, porque, como diz o Green, né, frente à eternidade, não tem distância que separe o espírito da sua origem, tudo fica muito pequeno. Né? Qualquer coisa que foge do alcance da nossa compreensão fica pequeno frente à eternidade. E como existe a necessidade de viver a vida, de viver as palavras que são importantes, porque simplesmente viver as palavras, como é importante dar realmente sentido à vida.
e não ao que se achar que entendeu e o que se interpretou. Aí tem uma frase aqui do irmão Leocádio, que eu queria encerrar com ela, e depois vai ter uma mensagem do irmão Leocádio, né? Que essa aqui é uma mensagem que depois vocês podem procurar, que é diante das dificuldades, que num parágrafo ele fala de diversas coisas, inclusive sobre a compreensão e a incompreensão. A dúvida perturba, a incompreensão provoca dor, a aflição anula, o ódio avilta, e é preciso, em qualquer situação contraditória, procurar compreender o significado do que está acontecendo. Só assim se viverá as dificuldades como oportunidades de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Então, a mensagem diante das dificuldades. É só entrar no site e mensagens. Aí tem uma mensagem que foi selecionada do irmão Leocádio para dar sequência a essa preleção. Agradecer e tentar resgatar e vivenciar com vocês um pouco desse sentido de como é importante a gente estar buscando a entrega para compreender melhor as coisas, de estar baixando barreiras, né? E também, claro, refletir, mas principalmente usar as palavras para ser feliz. Coisas tão simples e que tem que estar todo dia se policiando, e me policiando também, mais do que nunca. Então, obrigado e vamos para a apresentação.